E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o Por assunto é alguma seu carro. razão, muitas pessoas formaram uma forte opinião de que as multas de trânsito devem ser aprendidas apenas para passar no exame em uma autoescola. Se você está pensando em como aprender rapidamente as multas de trânsito, primeiro deve se livrar desse pensamento estereotipado. Sim, para obter uma carteira de motorista, você realmente precisa passar no exame. E, para isso, você precisa primeiro aprender as regras de trânsito atuais. Mas o conhecimento adquirido lhe será útil na vida cotidiana em sua nova condição de motorista. As regras de trânsito lhe dão a oportunidade de entender como se comportar corretamente na estrada. Isso está diretamente relacionado ao cumprimento da principal tarefa dessas regras. Trata-se de preservar a vida e a saúde de todos os usuários das vias. A abordagem correta para aprender as regras de trânsito. Uma pessoa que deseja se tornar um motorista geralmente enfrenta problemas ao estudar a parte teórica do treinamento em uma escola de direção. A quantidade de informações necessárias para a memorização obrigatória é muito impressionante. Além disso, o próprio idioma em que as regras de trânsito estão escritas não é dos mais fáceis de entender. Está longe de ser a linguagem coloquial usual. Portanto, todos estão procurando soluções para aprender as multas de trânsito da maneira mais fácil possível e passar em todos os exames. Isso permitirá que você obtenha a tão esperada carteira de motorista e esteja totalmente preparado para dirigir seu carro em vias públicas. Para começar, você precisará de um determinado conjunto de ferramentas. A saber, smartphone ou computador. A internet amplia suas possibilidades de aprender as regras de trânsito. Mas você não deve se distrair com redes sociais e notícias diferentes. Você deve se concentrar na tarefa que tem em mãos. E melhor usar um computador, pois ele exige a instalação de diferentes aplicativos e programas para treinamento, uma coleção de regras de trânsito atuais. E é importante levar em conta que as regras de trânsito são alteradas regularmente. Portanto, é improvável que seja uma decisão sabia aprender com a edição de 2002. Pegue apenas a edição mais recente e paciência. Muitas pessoas a consideram um componente essencial para o sucesso e o aprendizado rápido de passagens. E por isso que você precisará de muita paciência. E melhor deixar de lado as coisas menos importantes por um tempo. Se tudo isso estiver à sua disposição, então há todas as chances de aprender bem os tiquetes e de passar nos exames teóricos. E há aí uma questão de suas habilidades de direção, porque não termina com a teoria. Muito depende de como você inicia todo o processo de estudo das multas de trânsito. Os futuros motoristas responsáveis e pacientes não enfrentam problemas significativos, o que lhes permite aprender as regras no menor tempo possível. Antes de falarmos sobre os métodos de aprendizagem acelerada, você precisa entender a sequência correta de ações. Para começar, estude o material completamente. Não é necessário sentar-se em um computador, instalar software ou fazer testes teóricos ainda. Apenas pegue o manual de regras em suas mãos, sente-se em uma cadeira confortável e leia-o do início ao fim. Faça isso com cuidado, lendo cada palavra. Quando o estudo inicial do material for concluído, você poderá tentar estruturá-lo. Cada pessoa usa uma abordagem diferente para isso. Portanto, pense em como exatamente você acha correto categorizar as regras de trânsito em categorias e grupos. Faça um esboço e coloque algumas teses nele. Memorize as regras básicas. Para armazenar melhor o conhecimento, você pode falar sobre o texto. As teses se tornarão a base. Depois de ler apenas algumas palavras do esboço, você se lembrará imediatamente do que o parágrafo diz. Quando o esboço estiver pronto, releia-o e faça algumas correções para compreender melhor o que está escrito. Agora explique as regras de trânsito para você mesmo. Não é necessário fazer o esboço e recontar toda a coleção de uma só vez.
Prossiga sequencialmente, estudando seção por seção. Repita, repita, repita e repita. Você deve recitar as regras e estudar os bilhetes que aprendeu todos os dias. Aceite que é impossível aprender todas as multas em poucos dias. Nunca repita as regras na ordem em que elas aparecem nas multas ou no livro de trânsito. Se você fizer isso de forma dispersa, será mais fácil lembrar as informações para o exame futuro. Se seus entes queridos puderem ajudá-lo, não recuse os serviços deles. Eles podem cumprir a função de um examinador, ou seja, fazer perguntas a você. Descanse. Muitas vezes, uma pessoa fica tão concentrada em estudar as regras de trânsito que se esquece da vida pessoal e do descanso. Você não deve fazer isso, pois só vai trabalhar demais e se esgotar. Mas você não deve parar de estudar as multas por alguns dias. Tente dedicar pelo menos 2 a 3 horas a esse estudo todos os dias. Está cientificamente comprovado que as informações são muito mais bem lembradas e digeridas pela manhã. Portanto, distribua seu dia de modo a poder dedicar tempo ao estudo pela manhã, e não antes de dormir, quando sua cabeça está cheia de outras informações e seu cérebro está simplesmente cansado. As aulas em uma escola de direção não serão suficientes. Acreditasse que assistir às aulas em uma escola de direção permite que você se prepare totalmente para os exames. Isso não é verdade. Dificilmente possível passar literalmente em todo o material. E, francamente, nem sempre os futuros motoristas comparecem a todas as aulas. Portanto, a melhor solução é consolidar o material aprendido em casa. Use todos os tipos de memória. Outro fato cientificamente comprovado. Para se lembrar melhor das informações, você precisa usar todas as suas habilidades. E a memória e motora, auditiva e visual. Use texto, imagens, aulas em áudio e instruções em vídeo em seu processo de aprendizado. Não se esqueça de fazer anotações. Isso não é tão necessário para ter um esboço em si. Ao escrever algo, nos lembramos melhor. Essa é a maneira interessante como nosso cérebro foi projetado, portanto, vale a pena aproveitar ao máximo seu potencial. Leia também Qual é o perigo do erro P0130 e como corrigi-lo. Há vários métodos que permitem que você realmente simplifique e acelere um pouco o domínio das informações. E se você aplica-los em conjunto, poderá obter resultados impressionantes. Métodos de aceleração e sistematização do aprendizado. Literalmente, todo futuro motorista quer saber como é fácil aprender sobre multas de trânsito, sem fazer esforços especiais e sem gastar muito tempo. Vamos dizer logo que isso é impossível. Há muito material, que deve ser dominado por completo e, portanto, definitivamente não é possível fazer isso sem aprender em 2 ou 3 dias. Cada um deve escolher por si mesmo como aprender sobre multas de trânsito em sua situação. Isso é influenciado pela peculiaridade do pensamento e pelo tipo de memória que é mais bem desenvolvida em uma pessoa. Há vários métodos que comprovaram sua eficácia na prática: visualização, associação, mnemotécnica, pensamento imaginativo. Agora falaremos sobre cada método separadamente. Visualização. Se você tiver uma memória visual bem desenvolvida, não deverá ter problemas para memorizar facilmente as multas de trânsito e aprender todas as regras. Para começar, compre uma coleção de regras de trânsito ilustrada. Existem edições especiais desse tipo. Elas não são difíceis de encontrar nas livrarias. Nessas coleções, há imagens visuais de objetos, sinais e objetos, complementadas por texto. E é assim que as pessoas com uma memória visual desenvolvida se lembram bem de informações e textos complexos. Algumas pessoas são capazes de memorizar facilmente páginas específicas e características de ilustracões com as perguntas do bilhete. Os especialistas comprovaram cientificamente a alta eficiência do método visual de memorização. Dessa forma, você pode aprender dados complexos e muito volumosos. Se você mantiver um esboço enquanto estuda os tiquetes, o que também é extremamente útil, desenhe ilustracões e diagramas para melhor memorização.
Isso ajudará a diluir o texto sólido e seco. Outra boa ajuda no estudo de tiquetes é a hospedagem de vídeos. Nela, há muitos videoclipes em que as regras de trânsito são claramente descritas a partir de situações reais ou simplesmente modeladas. Associação: nem todas as pessoas conseguem simplesmente decorar o texto e memorizá-lo de cor. Mas há um método alternativo para aprender de forma fácil e rápida as multas da coleção de regras de trânsito. Para fazer isso, conecte o pensamento associativo. Se você estudou o texto e não se lembra de nada das ilustrações, tente encontrar alguma conexão. A essência desse método está justamente em encontrar uma conexão regular que combine as informações das multas de trânsito e os exemplos da vida. Um exemplo vivido do método associativo de memorização pode ser chamado de placa que proíbe a entrada. Todo mundo a conhece como um tijolo, porque ela se parece com ele e tem uma cor vermelha. Isso é muito mais fácil de lembrar. As pessoas com um pensamento associativo desenvolvido podem encontrar facilmente ligações com quase todas as regras, lembrando-se assim do material e passando com sucesso na parte teórica do exame antes de receber a cobicada carteira de motorista. Mnemotécnica: muitos especialistas sabem como aprender multas de trânsito de forma rápida e eficaz. Eles recomendam o uso do método mnemotécnico. O nome do método pode ser complicado, mas, na realidade, não deve haver nenhuma dificuldade em dominá-lo. Em muitos aspectos, esse método se assemelha às associações. Mas aqui há uma certa diferença. A peculiaridade da mnemotécnica e o uso de mais ferramentas para criar associações. Aqui são usadas rimas, palavras consoantes, códigos de letras, atribuição de lugares e outras nuances. A web está literalmente repleta de todos os tipos de memorização. É possível encontrar coleções inteiras, nas quais você pode aprender facilmente todas as regras da estrada, baseando-se no método da mnemotécnica. Para maior clareza, vale a pena dar uma olhada em alguns exemplos interessantes e realmente funcionais. Ave Maria. Essa é uma oração, cujo texto completo não é necessário conhecer. É suficiente encurtá-lo para 3 letras AVM. Essa é uma ótima maneira de lembrar como agir se um veículo parar repentinamente em um cruzamento de trem. A letra A significa sinal de emergência, B significa desembarque de passageiros e M significa a necessidade de tomar medidas para liberar o veículo da passagem de nível interferência à direita. Esse método de mnemotécnica é conhecido por quase todo o mundo. Ele diz que o que está à direita está certo, 3DS. Na vida cotidiana do homem moderno, a palavra 3D é usada muito ativamente. Portanto, não será difícil para você se lembrar das 3 letras D. Há uma regra entre os motoristas que exige dar passagem a um tolo, o RSS. Não há necessidade de voltar aos tempos da União Soviética. Mas vale a pena lembrar essa abreviação. Ela o ajuda a agir corretamente ao começar a dirigir. Primeiro, acenda a luz, pressione a embreagem, selecione velocidade e remova o freio de mão. Leia também, porque o carro parou de subir uma ladeira e o que fazer, e há um grande número de exemplos desse tipo. Com a ajuda deles, é muito mais fácil para os futuros motoristas memorizarem uma grande quantidade de informações. Pensamento figurativo significa assumir a imagem de outra pessoa. No nosso caso, trata-se de um motorista totalmente estabelecido, que a pessoa se tornará assim que passar no teste de trânsito. Nem todo mundo sabe como aprender rapidamente as multas e as perguntas do exame sobre regras de trânsito, começando a pensar como um motorista. Para se lembrar melhor de todo o volume do material aprendido, tente se imaginar como um motorista. Isso não é feito por alguns minutos na frente de um espelho. Basta começar a pensar e agir como uma pessoa com experiência em dirigir um veículo. Não é necessário estar ao volante. Avalie a situação na estrada do lado de fora. Você pode simplesmente caminhar até um trecho movimentado da estrada e observar como os outros carros passam pelos cruzamentos, reagem a diferentes sinais e às exigências dos inspetores. Se estiver viajando em transporte público, tente sentar-se perto do motorista e imagine que está dirigindo.
Analise suas ações, observe os sinais, pense no que deve fazer nessa ou naquela situação. Estude os erros do motorista e as ações que você não entendeu. Isso lhe dará a oportunidade de formular uma série de perguntas e fazê-las ao professor da escola de direção. Esse método é baseado na compreensão. Para aprender as regras, você deve tentar entendê-las no exemplo final, para compreender a lógica e as características das ações. O futuro motorista deve entender por que e para que ele age exatamente como indicado nas regras de trânsito. Faça perguntas a si mesmo constantemente e procure respostas. Simuladores. A tecnologia nunca fica parada. Portanto, hoje em dia é extremamente conveniente e eficiente usar os recursos da tecnologia de computador e da internet. Há muitos programas e simuladores online disponíveis na web que o ajudam a memorizar rapidamente as multas de trânsito em movimento. Simulando a condução de um veículo ou simplesmente respondendo a perguntas que aparecem aleatoriamente. Há uma grande variedade de simuladores, portanto, vale a pena experimentar todos eles. Isso lhe dará uma boa ideia de qual método de memorização você está mais inclinado a usar, caso ainda não tenha pensado nisso antes. O trabalho constante com simuladores permite automatizar as respostas às perguntas quando uma pessoa se encontra em condições reais. Na frente de um computador, fazendo o exame de regras de trânsito diretamente na autoescola. Mais importante lembrar algumas nuances. Os simuladores online podem funcionar com regras desatualizadas. Portanto, antes de iniciar o treinamento, verifique quais regras de trânsito do ano estão incluídas no programa. Além disso, respostas 100% corretas no simulador não garantem que você conseguirá passar em todas as multas na autoescola sem erros. Esse é um método de treinamento realmente eficaz, que permite verificar o nível de seu conhecimento. A experiência dos motoristas e a prática das pessoas que estão se preparando para exames sobre as regras de trânsito provam claramente que é melhor estudar as multas por diferentes métodos ao mesmo tempo. Mas você não deve sobrecarregar seu cérebro estudando 18 horas por dia. A eficácia desse treinamento será significativamente reduzida. Tente distribuir seu dia de forma inteligente, reservando um tempo de 2 a 3 horas para as multas de trânsito pela manhã e à tarde. Mesmo que tenha uma hora livre, pegue uma coleção de regras, leia uma sessão ou execute um simulador online. Estudar as regras de trânsito não é para o exame. E apenas o primeiro passo no caminho para se tornar um motorista experiente, responsável e competente. Conhecer as regras e o significado de todos os sinais evitará que você cometa erros ou coloque em risco outros usuários da via. Apenas saber dirigir não é suficiente. Você também precisa entender como ser um motorista cortes e inteligente. Em conclusão, aprender sobre multas de trânsito de forma rápida e eficaz é essencial para evitar surpresas desagradáveis e garantir uma condução mais segura. Ao utilizar métodos como a pesquisa em fontes confiáveis, a prática de simulados e a participação em cursos, você pode se familiarizar com as regras e penalidades de maneira eficiente. Lembre-se de que a informação é a sua melhor aliada na estrada. Invista tempo no aprendizado e conduza com responsabilidade.